As abelhas apis, né, que é o que mais nós trabalhamos, elas voam de maneira eficiente, assim, buscando néctar e pólen até um raio de 1,5 km, né? Então, nesse raio, ela cobre uma área de mais de 700 hectares, né? Então, uma área bem vasta do local onde a colmeia está, onde que o apiário está instalado. E aí ela busca, enfim, a oferta mais disponível, mais interessante para ela nesse raio todo. Mas num período de escassez, como é o período que estamos agora de inverno, ela pode ir até mais longe, né? Ela vai buscar até 4, 5 quilômetros, né? Mas aí a eficiência dela cai muito, né? Então ela procura fazer viagens mais próximas à colmeia porque ela consegue fazer mais viagens durante o dia, né? Uma única abelha faz 8, 10 viagens em média durante o dia, né? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para bater um papo aqui na nossa mesa toda semana, a gente conhecer um pouquinho das histórias. O Fala Mais com oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Mercado Marini, também da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. Então vamos ao nosso convidado da semana. Pois é, hoje a gente vai falar de o assunto de hoje é uma doçura, né? Eu sempre tenho que trazer uma piadinha no começo, né? Ele vem lá de Faxinal dos Guedes, mas ele é natural de Vargião, a ocupação profissional engenheiro agrônomo, é extensionista rural da Ipagre, em Faxinal dos Guedes, e líder do projeto Apicultura e Meliponicultura na região. Está conosco aqui o Maico Perger. Prazer recebê-lo, Maico. Obrigado por atender o nosso convite e estar presente aqui no Fala Mais. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu estar hoje aqui presente, falando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história. Agradecer esse espaço aqui, relevante, né? Falando um pouco da nossa história aqui no Oeste também, né? Algo que tenho muito orgulho de ser aqui da região, né? E vim aqui compartilhar um pouco das nossas experiências. Legal. O que eu falei no começo não é uma piada sem contexto, né? Eu falei que o assunto é uma doçura porque o Maico é... Não, porque ele é, né? Ele é apicultor de fato, né, Maico? Além de todo o conhecimento técnico, de toda a orientação que você passa por meio do teu trabalho, né? Para os apicultores, você é apicultor de fato, você cria também, né? Você produz mel na tua propriedade. Exato, né? É algo que vem desde a infância, né? Atividade na propriedade, né? Filhos de produtores rurais que já produziam mel na propriedade e ao longo da carreira profissional fui me especializando, né? Tive a oportunidade de ingressar na Ipagre e dentro da Ipagre atuando na área da apicultura e nos finais de semana como hobby, enfim, fazendo a criação também de maneira técnica, eficiente de abelhas, produção de mel, de própolis, né? Uhum. Você começou já antes ainda de começar a faculdade, de entrar no curso, você já estava na área bem antes. A apicultura, como eu já comentei, né? Meus pais já exerciam atividade de maneira artesanal, rústica, ainda no campo, né? Mas foi a primeira experiência que eu tive, primeiro contato com as abelhas, né? Uhum. Na colheita do mel, no processamento do mel, no consumo do mel, né? Sim. Tem uma história bem interessante a meu respeito, né? No início, enfim, quando ainda os primeiros dias de vida, né? O leite materno não alimentava de maneira suficiente, né? E eu só parava de chorar consumindo mel, né? Então, que legal, cara. Hoje não é indicado, né? O consumo de mel para Sim. crianças menores de 2 anos de idade. Por causa do açúcar, né? E também pelo risco, enfim, do consumo para crianças que não têm todo o sistema imunológico desenvolvido. Uhum. Mas na época, enfim, foi o que talvez tenha me mantido vivo também, né? O consumo do mel, né? Meus pais ofertando. E ao longo enfim, ainda em casa, né? Com essa criação, quando fui no colégio agrícola, tive essa oportunidade de especializar, de estudar um pouquinho mais sobre a criação de abelhas, né? Na faculdade, enfim, tem disciplinas específicas de apicultura. E daí, retornando, enfim, depois de formado, entrando na Ipagre, né? Uma empresa que tem essa abertura, né? Que tem a possibilidade de explorar as diferentes cadeias produtivas, né? Tá trabalhando com a produção de mel, né? Sim. Mas você, quando você entrou na faculdade, antes mesmo no colégio agrícola, foi por esse interesse já na apicultura? Que ela literalmente vem do berço, né?
Realmente, né? Quem cria abelha, enfim, no meu caso também é algo que tem que gostar, né? O apicultor mesmo é o que eu sempre brinco nos cursos, nas capacitações. É apicultor quem gosta, né? Precisa de um cuidado, um amor, uma paixão para com as abelhas para estar exercendo a atividade, né? Então, diferente às vezes de outras atividades, apicultores mesmo que se identificam com isso, é algo que gosta, né? Então eu faço isso com muito prazer, com muita satisfação, né? O cuidado com as abelhas, enfim, no tempo extra, como hobby também, com essa dedicação, né? Buscando não só o produto, mas também o prazer da criação, de observar o desenvolvimento dos animais, enfim, é uma diversidade de espécies de abelhas também que existem, né? Então, tem essa possibilidade de estar observando e contemplando as abelhas também, o trabalho delas. Né? Porque esse trabalho, o trabalho específico com a apicultura não é só ter lá a criação de abelhas, lá as colmeias, deixar elas produzirem e depois ir lá coletar o mel. Tem que ter um monitoramento, acho que diário, né? Constante. Isso, o trabalho de apicultor, nós somos que o apicultor profissional é aquele que cuida das abelhas, né? Colher o mel é 1 ou 2 operações, 3 operações, enfim, ao longo do ano, mas ele visita regularmente o apiário, as colmeias, enfim. Nós brincamos que o apicultor urso é aquele que vai uma vez por ano só roubar o mel da abelha, né? Sim. Então não é esse o nosso intuito, né? É realmente cuidar das abelhas, preservar as abelhas, né? Tem muitas espécies que estão em extinção, então esse é o cuidado que tem que ter constantemente, né? Para cada época do ano tem manejos, enfim, cuidados necessários que as abelhas precisam, né? E no caso ali do que você cultiva, que fala? Cultiva. Não, é criação, né? Cria é um animal, as abelhas, né? e acaba cultivando o mel, né? Elas, como que é o processo dessas abelhas que você trabalha? Os cuidados que tem que ter, tu falou ali do apicultor urso, né? Que vai de ano em ano, mas no teu caso tu vai com uma frequência muito grande, mas para fazer o que especificamente? Quais são as tarefas, digamos assim? São vários os manejos, enfim, os cuidados que tem que ter ao longo do ano. Né? Para cada estação do ano tem os manejos recomendados. Né? Então, desde a seleção de uma colmeia mais produtiva, quando você pensa em produção de mel, o ambiente, o local onde vai ser instalado o apiário, a colmeia, a caixa propriamente, a manutenção com essa caixa. Nos períodos de inverno é muito importante fazer a alimentação, é algo que é novidade para uma boa parte do público, dos próprios apicultores, né? Mas a alimentação das abelhas, uma vez que nós colhemos o mel durante a safra, o mel é o produto que ela ia armazenar para consumir no inverno. Se nós colhemos o mel, nós devemos fornecer alimento para ela passar o inverno. Então, alimento energético, no caso o açúcar, alimento proteico, bife de proteína, enfim, é uma forma de repor essa proteína para as abelhas. É algum dos manejos que é feito. A troca de cera, a troca de favos velhos, né, retirado, então libera espaço para o ninho, para quando abre uma florada, abre uma primavera, né, ela ter espaço para colocar mel novo dentro da colmeia, né. A cada época do ano é um manejo distinto que é feito. Sim. Né? Essa informação é interessante, eu não sabia disso, que o mel em si era o alimento que a abelha estava armazenando ali para ela passar, digamos assim, os momentos e ela se alimentar. Então, quando é feita essa retirada, você comentou ali do açúcar, enfim, como é que é feito isso? Vocês substituem, fazem essa substituição do mel pelo açúcar, vai lá dentro da colmeia também? Como é que aplica isso? Tem alimentadores específicos hoje para estar fornecendo essa alimentação. Né? Então, é tipo um coxinho? Exato, né? É um formato de coxo, né? Hoje tem mais uma forma de fornecer esse alimento energético, né? No caso, o açúcar, né? Então, o que nós mais recomendamos é açúcar seco, que ela não vai contaminar, ela não vai pegar açúcar e colocar no mel, ela vai simplesmente consumir o açúcar, uma vez que nós colhemos o mel no período de safra. Para a nossa região aqui, a colheita de mel é de outubro a dezembro na safra, abril e maio a safrinha, e aí de junho até agosto, meados de setembro, precisa repor esse alimento que nós colhemos lá na safra. Então tem uma espécie de coxo em cima da colmeia, isso falando de abelhas apis, né, que é as que mais produzem mel. Então tem um formato já padrão de coxo, uma colmeia padrão, já que é padrão internacional que os apicultores usam, né? Então, coloca esse coxo e faz a reposição a cada 20 dias, 30 dias do açúcar, né, nesses alimentadores, né? Michael, eu tô olhando aqui para a cola porque você
líder do projeto Apicultura e Meliponicultura da região. O que é esse projeto, cara? A Epagri trabalha em diferentes cadeias produtivas, né? Então, o projeto, ele busca ações específicas voltadas para essa cadeia de apicultura e meliponicultura, né? Então, nós damos apoio tanto nos escritórios municipais, né? A Epagri está presente em todos os municípios do estado. Aqui na região, na UGT1, como nós chamamos, são 36 municípios onde que eu estou responsável do projeto, né? Então, seminários, oficinas, trabalhos técnicos de orientação, de apoio aos produtores, de políticas públicas que a Epagri executa, buscando atender esses apicultores, né? Hoje tem diversas linhas de políticas públicas do governo do estado, né? Kit Apicultura, Programa Abelha Rainha, Poliniza SC, são programas governamentais que a Epagri executa, dá apoio aos apicultores e aos meliponicultores, que é quem cria as abelhas nativas, né? Na estruturação, tanto do apiário como do local para extração do mel, para comercialização, enfim. É um trabalho de organização para os apicultores e organização da própria cadeia, né? Você coordena, no caso, esse trabalho, essa tarefa, mas tem outros profissionais que te apoiam também? Isso. Na região, enfim, tem algumas referências, né? Que são colegas extensionistas, né? No geral, técnico agrícola, engenheiros agrônomos, que têm atuado mais especificamente com a cadeia da apicultura, da meliponicultura, né? Então, o nosso trabalho enquanto líder é dar esse apoio, né? Organizar os seminários, organizar um encontro, um curso, executar esse curso e dar esse apoio. Porque, como eu disse, né? No geral, a apicultura está presente em todos os municípios do estado, assim como a Epagri, né? Mas nem todos os técnicos da Epagri têm essa aptidão para trabalhar com a apicultura, né? Então, nós trabalhamos tanto em apoio aos técnicos, como principalmente em apoio direto aos apicultores, aos meliponicultores, né? E como que é, digamos, a linha produtiva do mel? Porque, pegar o exemplo, né, da erva mate, tem a galera que planta a erva, colhe a erva, e aí o processo vai lá para uma ervateira que não necessariamente é da mesma pessoa, né? No caso do mel, o ponta a ponta é feito dentro da propriedade ou é mandado para fora para industrializar, sei lá, algo assim? O ideal, sim, é passar para um entreposto. Ele pode fazer internamente na propriedade, tendo uma estrutura para análise do mel e para o invase, né? E aí fazer desde a produção lá no apiário, a colheita, o transporte, a extração do mel, né? Que é a retirada do mel do favo. E daí, para fazer essa outra etapa, que seria a industrialização, né? Que é colocar o mel depois de estar extraído no pote, aí precisaria das análises, enfim, aí tem que ter... O mais comum é levar para um entreposto, né? Que faz essas análises e faz o invase do mel, né? Rotulagem adequada, num espaço adequado, né? Mas é muito comum um apicultor comercializar direto ao consumidor, aqui na região de maneira informal, o mel, né? Direto ao consumidor, né? É uma forma bem artesanal, né? Artesanal, né? De certa maneira clandestina, né? Então o trabalho da Epagri é fomentar e organizar os grupos, as associações, para que façam o quê? O apicultor produza com qualidade, com produtividade, faça a extração num local adequado, né? Espaço higienizado, limpo, coloque esse mel num balde, num tambor e leve até o entreposto que vai fazer esse invase do mel. E aí sim, ele pode comercializar o mel de maneira regular, né? Seja num supermercado, numa feira livre ou direto ao consumidor, né? Então esse é o fluxo assim, resumido da produção, né? O trabalho do apicultor é na produção, mas anterior ao trabalho da abelha, o cuidado com a abelha para depois ela produzir o mel, a colheita, o transporte e a extração, né? Então, são etapas distintas que o apicultor faz ao longo do ano, né? Essas análises que são feitas no entreposto ali que você falou, você citou, que tipo de análises são? O mel, uma das principais análises é a umidade, né? Mas a classificação do mel, a cor do mel, o sabor, enfim... são várias características, propriedades químicas, né? Que o mel possui, enfim, que vão dar a ele características distintas de qualidade, né? Para garantir a qualidade, isso o entreposto faz, mas principalmente para diferenciar, né? Então, para cada planta gera um tipo diferente de mel, né?
Assim como tem diversos tipos de vinho de acordo com cada uva, o mel também é uma diversidade enorme de acordo com aquela floração específica, dá uma característica específica de mel, né? Então é algo que ainda está muito a ser explorado, né? Hoje é pouco explorado, ainda se chama mel de uma maneira como se todo mel fosse igual, né? Genérica, né? Então o trabalho do apicultor, se for ver, ele transcende o cuidado com as abelhas, né? Ele pode cuidar, no caso da plantação ali, da floração ali, onde as abelhas vão coletar o néctar. Seria mais ou menos por aí? Sim, hoje ele tem essa possibilidade, né? Inclusive em Faxinal dos Guedes tem um grupo ali de apicultores com essa preocupação que tem feito cultivo da canola, né? Quem passou pela 282 já tem visto, né? Período de inverno ali, uma floração amarela, né? Exuberante, né? Que é a produção de canola. São apicultores que decidiram investir numa cultura que produz tanto grão quanto néctar e pólen para manutenção das abelhas, mas tem diversas outras espécies que são cultivadas e que têm esse potencial apícola, né? A nossa região aqui tem uva do Japão, tem eucalipto, nabo forageiro, tem uma série de espécies. E até mesmo, mais recentemente, está se estudando a produção de mel de soja, né? Então, tem variedades de soja que têm um potencial de gerar... produzir mel também, né? Então, é aliar esse conhecimento do apicultor com o agricultor, enfim, e desenvolver técnicas, né? Esse é o trabalho nosso, né? De conciliar esse trabalho, esse convívio conjunto, né? Do agricultor com o apicultor, né? Porque, no caso, o apicultor ali, a abelha, ela vai coletar o néctar de uma planta não necessariamente exclusiva para coleta do néctar, né? Aquela planta ela vai ter outras funcionalidades ali no caso da agricultura. Isso, a planta fornece o néctar para a abelha como uma forma da abelha visitar aquela flor e visitar a outra e levar o pólen de uma planta para outra, né? Por isso que as árvores nativas tem flores exuberantes para chamar a atenção dos insetos, né? E a abelha faz esse trabalho. A recompensa é o mel que ela vai usar para a alimentação dela, né? Mas como tu comentou, a abelha não vai especificamente, a nossa região aqui que tem diversas espécies, principalmente nativas, que dão uma boa qualidade de floração no período de safra, ela vai fazer um mel das diversas espécies, né? É difícil produzir um mel monofloral, né? Então tem mel de laranjeira. Então, cultivo enorme de laranjeira, a abelha vai buscar predominantemente flores de laranjeira. Aqui tem o eucalipto, né? Nós temos locais que têm produção mais intensa de eucalipto, e é um período que não tem tantas flores nativas. Então, é possível ter essa caracterização. O mel de eucalipto, o mel de uva do Japão é muito valorizado, né? É um mel claro, um mel muito saboroso, né? Consegue diferenciar, assim, facilmente Isso. Consegue diferenciar, e isso tem um valor diferente para o mercado, né? Quando vai vender esse mel, tem um valor diferente, né? O consumidor aqui na nossa região, no Brasil como um todo, tem buscado um mel mais claro, né? Para o consumo, né? Então, um mel mais suave. Essa é uma das características do mel da uva do Japão, o mel de Angico, que a região também tem áreas nativas com Angico, né? Também dá essa característica do mel bem claro, né? Muito saboroso, né? Mas, como eu disse, né? Todos os méis têm o seu valor, o mel claro, o mel mais escuro. Um diferencial que nós temos aqui em Ponte Serrada e Passos Maia, aqui, né? Tem a possibilidade de produção, é o melato de Bracatinga, né? Que é um outro tipo de mel que não é floral. Período de inverno, nos anos pares, a Bracatinga, junto com a cochonilha, faz a excreção de uma substância açucarada no período de inverno. Não tem outras flores no inverno, ela busca esse produto e armazena, né? Consome e armazena, né? Então, o mel de melato da Bracatinga, né? É algo muito... Enfim, são poucos municípios... Bem específico. Bem específico, tem um IG de mel de melato, né? Envolvendo os municípios aqui de Ponte Serrada, indo para a região serrana, né? Só nos anos pares, num período ali de fevereiro a julho, que tem essa produção de mel de melato da Bracatinga. É um mel escuro, um mel preto, muito saboroso, rico... É tipo um melado de cana mesmo, a coxa. Isso, o sabor, para quem consumiu, quem não teve a oportunidade de consumir, eu recomendo que busque consumir, é incrível, mas é a região que nem às vezes tem produção de cana pela região elevada, pelo microclima mais frio, né? Então não tem nada a ver com cana, mas o sabor é muito interessante do mel produzido que não é nem de flor, né? Por isso que, como comentei, né? Para cada local, para cada época tem um diferente tipo de mel, né? Diferentes tipos de mel, né?
E essa diferenciação, claro, você já falou, né? E é natural que seja mesmo por conta do que a abelha coleta ali, né? Das flores, enfim. Mas as abelhas, dependendo da raça, da espécie, da raça não, da espécie, né, da abelha, elas têm uma predisposição maior por optar por ir numa flor específica, coletar o néctar? A raça de abelha não tem... Ela vai buscar uma oferta mais fácil, a flor que oferece mais néctar para ela. Mas para cada espécie de abelha, né? Então, raças estão dentro do mesmo gênero, né? Então, temos as apis, né? Que as abelhas com ferrão, que são as mais produtivas, né? Foram abelhas que foram trazidas do continente europeu e do continente africano para o continente americano, né? Elas não são nativas daqui. E elas buscam de maneira generalista. Mas pensando em diferentes tipos de mel e das espécies, para cada espécie de abelha tem uma característica bem distinta de mel, né? Então, as abelhas nativas, que são mais de 30 espécies, que nós temos aqui em Santa Catarina, que é possível a criação, cada espécie tem uma quantidade, um sabor, enfim, bem distinto do mel da abelha apis, né? Além da fonte do néctar que ela vai buscar para formar o mel, características relativa à espécie da abelha, né? Sim. Então tem muita variação que pode acontecer, porque, digamos, você ter duas espécies diferentes ali das abelhas que vão utilizar a mesma fonte para coletar e o mel vai sair diferente. Isso. Então, para cada espécie, ela tem características distintas de cor, de aroma, de sabor, de umidade, de viscosidade do mel, né? O comum é, como eu comentei, pelo volume de produção, né, é o mel da abelha apis, né? Ela consegue produzir 40, 50, 60 quilos uma colmeia no ano, né? Que é essa abelha que foi importada da Europa. Isso. Os colonizadores, os portugueses, trouxeram para cá, os monges, e depois o trabalho de pesquisa veio abelhas da África, fez esse cruzamento e virou abelhas africanizadas, né? Um híbrido entre as abelhas europeias e a abelha que foi trazida da África, né? Que são as apis, as abelhas com ferrão. As demais abelhas são as abelhas nativas, né? No Brasil são mais de 300 espécies de abelhas nativas, muitas delas abelhas solitárias, né? E, como eu comentei, né, aqui em Santa Catarina, cerca de 30 espécies formam colônias, são abelhas coletivas, né? E que produzem mel. Mas a quantidade de mel, em comparação com abelhas apis, é muito menor, né? Então, ela vai produzir 1 quilo de mel, 1,5 kg, 3 quilos de mel, né? Então, o grande volume de produção em mel é da abelha apis, né? A criação das abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, tem mais um caráter de conservação das espécies, né? Sim. Da beleza, de criação como hobby, né? É possível fazer até na cidade, né? E é uma abelha linda, são bem diferentes das abelhas apis, né? Então, é bem comum ter meliponários dentro das próprias cidades, né? Elas são... todas as espécies, no caso nativas, não têm ferrão, então? Isso. Todas as espécies nativas não têm ferrão. Elas têm um ferrão atrofiado, elas não têm capacidade de ferroar, né? Elas têm o ferrão, tá ali, né? Interno, no caso. Ela não vai ferroar em hipótese alguma, né? Então, sim, isso reduz o risco, né? Porque o trabalho, né, com as abelhas exige toda uma preparação para não ser ferroado, enfim, tem que ter esse cuidado. E as abelhas nativas dispensam isso, né? Então, é algo que tem sido trabalhado nas escolas, com as crianças, tanto pensando no consumo do mel, mas também no cuidado na preservação das espécies, né? Sim. Hoje, o apicultor, o agricultor tem que estar pensando, né? A abelha é muito importante para a natureza e para os cultivos agrícolas, né? O trabalho que ela faz de polinização é muito relevante, né? Então, é um trabalho de educação que nós fizemos também junto às escolas, enfim, buscando essa educação às crianças, às novas gerações, né? Com relação às características das abelhas, né? Então, tem criadores específicos hoje de abelha sem ferrão que faz a comercialização dessas colmeias, né? Para outros criadores, para, enfim, público em geral, para manter as espécies mesmo, né? Com esse caráter ambiental. Como é que é o perímetro que as abelhas trabalham? Qual que é o raio que elas vão em busca do mel e elas voltam para a colmeia delas? As abelhas apis, né, que é o que mais nós trabalhamos, elas voam de maneira eficiente, assim, buscando néctar e pólen até um raio de 1,5 km, né? Então, nesse raio, ela cobre uma área de mais de 700 hectares, né?
É uma área bem vasta do local onde a colmeia está, onde que o apiário está instalado. E aí ela busca, enfim, a oferta mais disponível, mais interessante para ela nesse raio todo. Mas num período de escassez, como é o período que estamos agora, de inverno, ela pode ir até mais longe, né? Ela vai buscar até 4, 5 quilômetros, né? Mas aí a eficiência dela cai muito, né? Então ela procura fazer viagens mais próximas à colmeia, porque ela consegue fazer mais viagens durante o dia, né? Uma única abelha faz 8, 10 viagens em média durante o dia, né? E esse trabalho, no caso da abelha, ele perdura o ano todo, independentemente da estação. Ela vai dar um jeito de coletar e voltar para a colmeia. Isso. A abelha é um animal que ela não tem preguiça. Essa é a brincadeira que nós fizemos, né? Ela não tem preguiça. Ela tendo condição de ir a campo, né? Ela só não vai quando a temperatura está muito baixa, né? Então ela não sai a campo. Mas tendo temperatura aí acima de 8, 10 graus, ela vai a campo, ela vai buscar. Tendo oferta, ela vai estar trabalhando, né? Ela não tem preguiça, ela não para. Quando ela não está buscando recursos de fora, né? Que além do néctar, do pólen, ela busca muita água, né? O enxame, a colmeia precisa de muita água, né? Cerca de 400 litros numa colmeia grande ao ano ela busca em água, né? Então, impressionante como um animal tão pequeno busca uma quantidade. Então, o local de onde a instalação do apiário também tem que estar próximo de fonte de água limpa, potável, enfim, para ter essa disponibilidade de água também. Porque deve dar muita sede mesmo, né? É doce. Ela faz para consumir. Tanto é que no período de inverno, quando o apicultor fornece açúcar, ela demanda ainda mais de água, porque o açúcar está seco. Ela não consegue comer o açúcar. Ela busca água, dissolve o açúcar para se alimentar, né? Sim. E você falou ali antes da abelha com ferrão, né? Em torno de 1 quilo e pouquinho, que você consegue de matéria, né? Mas isso do quê? De uma colmeia? E quantas abelhas existem numa colmeia? Enfim, traga dados pra gente. Das abelhas apis, eu falei de 1 quilo, 1,5 quilo das abelhas sem ferrão, né? De produção de mel. Sem ferrão, as abelhas nativas. As apis, em média, no Brasil, está um pouco abaixo de 20 quilos. Em Santa Catarina, a média é 22 quilos de mel por ano, né? Mas o apicultor que cuida de maneira adequada dos enxames, das colmeias, consegue colher 30, 40, 50 ou mais quilos, né, de mel de uma única colmeia no ano. De uma colmeia? É. E aí a sem ferrão dá 1,5 kg. Isso. Qual que é a proporção? Caramba. O que é uma colmeia, para o pessoal entender? Digamos assim, o tamanho. Tamanho, quantidade de abelhas. A colmeia da abelha apis, ela tem uma medida, são medidas padrões, né? Mas é em torno de 40 por 50 centímetros, né? É um quadrado Isso, um quadrado, e a altura vai variando. Conforme maior o enxame, 1 metro, 1,5 metro, pode chegar a 2 metros de altura, uma colmeia muito forte, né? Carregada de mel, né? Então, conforme o enxame vai trazendo mel, a apicultura vai fornecendo mais espaço, colocando mais alças de melgueiras, né? Que é onde ela deposita o mel, e até ele fazer a colheita, né? Então, ele vai... Ela é bem variável, o tamanho o espaço, as colmeias são modulares, né? Vai empilhando uma alça de melgueira em cima da outra, conforme o tamanho do enxame, vai fornecendo mais espaço, né? E uma colmeia, mais ou menos nessas dimensões aí, ela tem... Qual que é o tamanho da população de abelhas? Tem uma estimativa? Sim, isso tá bem... O enxame médio é em torno de 40 a 50 mil abelhas, né? Um enxame médio. Mas o enxame forte, né? No período de floração, que a abelha rainha aumenta a postura e aumenta o número de indivíduos na colmeia, pode ultrapassar 100 mil abelhas numa única colmeia, né? Então, mas tem enxames menores. Então, o trabalho do apicultor é dar condição da abelha rainha fazer uma postura eficiente, ter uma grande população de abelhas, porque a produção de mel, enfim, vai estar relacionada à capacidade de buscar esse produto, o néctar, o pólen do campo, né? Sim. Então, quanto mais abelha tiver, mais mão de obra. Mais mão de obra, né? Então, enxame pequeno, e é natural que os enxames reduzam no período de inverno, né? A abelha é um animal muito inteligente, né? Ela tem um convívio social, cada um com uma função bem definida, né? Mas ela tem esse comportamento de acordo com a época do ano. Ela faz uma leitura assim muito precisa da condição que está o ambiente para aumentar a quantidade de abelhas, né?
aumentar o número de ovos e aí, consequentemente, o número de abelhas, ou reduzir, né? No período de inverno, a rainha reduz essa postura, o número de ovos, e reduz bastante a população de abelhas, né? Então, no período de inverno é normal ter enxames aí em torno de 15, 20, 30 mil abelhas, né? E esses enxames aí, eles são, nesses volumes que tu comentou, de todas essas espécies, das com ferrão, sem ferrão ou não? Isso é para abelha apis, né? As abelhas nativas são colmeias menores, são indivíduos menores, né? São colmeias para cada espécie, são características bem distintas, né? Então, são caixas menores, adequadas para cada tipo para cada espécie, né? E a população varia em torno de 3 a 5 mil abelhas, um enxame adulto. Mas tem espécies ali com 500 indivíduos, né? Aí depende muito da espécie, né? Como eu disse, são mais de 30 espécies que é possível nós criarmos aqui. Mas, por exemplo, a produção é menor, né? Você falou, mas também o enxame é bem menor, né? Isso. Esses números que tu trouxe ali de 40 a 50 mil abelhas para produzir 30 quilos por ano. E a sem ferrão em torno de 5 mil abelhas para produzir 1,5 kg, isso? Isso. Mas então, não é a mesma abelha, né? Sim. Vale destacar que a vida da abelha é muito curta, né? Sim. Então, ela mantém essa população na colmeia. Mas... Tem uma rotatividade. Mas então, proporcionalmente, a abelha sem ferrão, ela acaba sendo mais produtiva, né? Proporcionalmente. Porque na medida que com 5 mil abelhas ela faz 1,5 kg, a comunidade dela faz 1,5 kg, a outra ele precisa de 50 mil para fazer 30 quilos. Mas o produtor, enfim, o apicultor que está pensando em colher mel, ele vai pensar em volume, né? Então ele teria que ter uma quantidade muito maior muito mais colmeias, né? Para ter a mesma produção, né? Então hoje, quando tu fala em mel, em produção de escala maior, é de abelha apis. Mas é um nicho de mercado muito interessante, é muito valorizado o mel das abelhas nativas. E aí está descrito, o mel da mandaçaia, é o mel da jataí, é o mel da mirim. Então, para cada espécie já vem uma descrição do tipo de mel, enfim. E é muito mais raro de encontrar ele hoje. Sim. E aí o valor de mercado acaba sendo mais valorizado? Sim, ele é bem mais valorizado, né? São casas de mel que trabalham com mel, são mais específicas para esses produtos, né? Hoje tem combos que é possível dar para presentear, enfim, tem algumas empresas que têm explorado esse nicho, né? Mas é 10, 20 vezes maior o preço do que o mel da abelha apis, né? Sim. Mas com características distintas, né? Então, para conhecer, vale muito a pena, enfim. Esse mel de mercado, geralmente, no varejão, assim, né? É o mel da abelha apis, no caso. Sim. É o mais abundante, digamos assim, isso, na indústria, né? Pela quantidade de produção, enfim, que as colmeias permitem, que os apicultores fazem também, o mel no geral da abelha apis mesmo. E a tua produção especificamente é também a mesma espécie? Isso, eu tenho abelhas apis, né, que é o grosso da produção, né, onde tem maior volume de produção, mas tenho a criação das abelhas nativas, né, não para venda, para comercialização, mas para hobby mesmo, né? Tenho para o consumo próprio. Consumo próprio, enfim, alguém que vai visitar, que enfim, vai conhecer a espécie, enfim. Tem jataí, mandaçaia, que são as espécies mais comuns aqui na nossa região, né? Mas tem a possibilidade de criação de todas as outras, né? Então, essa pode ir próxima à residência, enfim, pode estar próxima à casa. Então, tem esses benefícios de ter essa criação, né? Então, eu faço a criação de mais de uma espécie, né? E, beleza, essas aí elas podem estar próximo à casa, né? Porque não tem o perigo ali da ferroada. Mas, se ela não tiver, as espécies, elas convivem entre si? Você pode ter no mesmo ambiente ali as espécies com os ferrões, outras espécies sem, com colmeias próximas umas às outras? Sim, é possível ter, né? As meliponas, inclusive, elas são agrupadas, né? Fazem um meliponário, colocam-se várias espécies diferentes no mesmo local, né? A abelha apis coloca um número maior de colmeias, às vezes não deixa elas em conjunto, mas não teria problema, né? Cada uma vai estar trabalhando, buscando as flores e trabalhando assim
sem grande interferência de uma com a outra, né? No ambiente como um todo, elas convivem, né? Também é comum ir numa mesma flor, numa mesma árvore florida, encontrar diversas espécies de abelhas buscando os recursos, né? Mas não é... É incomum, então, por exemplo, ter uma briga ali de abelhas porque está invadindo o território ali da flor, que já é de uma espécie e está entrando outra. É incomum ter uma... Com relação às flores, elas não vão brigar nas flores, né? Em hipótese alguma, né? Elas não vão brigar e nem ferroar, né? A abelha que está buscando o néctar, ela não tem intenção de ferroar. A última intenção dela é ferroar, né? Então, mesmo entre as espécies, cada uma vai estar trabalhando focada na função dela. Uma está buscando néctar, uma está buscando pólen, uma está buscando própolis, das diferentes espécies. Mas elas vão competir pelo recurso, mas não vão brigar, né? Não é essa característica da abelha, né? Pode ocorrer pilhagem, né? Quando tem muitos enxames próximos, num período de escassez, algumas espécies tentar saquear a produção da outra, né? Então, isso pode ocorrer. Isso. E nós temos uma espécie que é especializada nisso, que é a abelha limão, né? Então, pro meliponicultor, ele tem assim, falar em abelha limão, ele já causa um arrepio, né? Porque é uma abelha especializada não em coletar... Ela é a ladrazinha da história. Ela vai buscar pilhar, roubar o mel das outras colmeias, né? É uma característica dessa espécie da abelha limão, né? Ela vai na própria colmeia, então. Isso. Já retira o mel. Isso. Rouba o mel e acaba destruindo até a própria colmeia das outras abelhas nativas, né? Sim. Então tem esse cuidado, o meliponicultor tem um grande cuidado com relação à presença da abelha limão próxima, enfim, ele tenta evitar o máximo, né? Para proteger as abelhas dele, né? Porque se houver um ataque muito intenso numa colmeia, ela acaba destruindo, matando a outra. Pode ocorrer isso. É algo da natureza, da evolução das espécies no ambiente natural, né? A abelha está milhões de anos coevoluindo junto com as plantas, né? E entre as próprias abelhas, né? Sim. Ainda falando sobre um pouquinho sobre a vida, o dia a dia das abelhas, né, cara? Você falou ali que dentro de uma mesma colmeia, durante o ano, obviamente não vai ser a mesma abelha, né, que vai produzir toda aquela quantidade de mel. Vão ser as outras gerações. Em média, quanto vive uma abelha? Quantos dias? Em média, a abelha apis vive em torno de 40 a 42 dias, né? Então, o período depois de nascida, né? A abelha nasce, emerge do alvéolo, né? Da cápsula onde que ela foi criada, no 20º dia, e ela vive até os mais 42 dias, né? Depois de adulto, né? Então, ela vive os primeiros 20 dias dentro da caixa. Para cada período da vida dela, ela faz uma função específica de faxineira, de engenheira, de guarda dentro da colmeia. E após o 20º dia, ela está uma abelha adulta, chamada de campeira, aí ela vai voar para fora da colmeia e buscar os recursos, né? Aí ela fica 40 dias, 42 dias fazendo isso e depois... ela acaba morrendo, né? Para não dar trabalho para as companheiras, para as demais abelhas, quando ela está lá no final da vida, ela vai e pousa numa folha de árvore próxima e acaba morrendo fora da colmeia, né? Para não dar trabalho para as demais. Olha só. Então elas têm um cuidado para não coletivo. Acontece de morrer dentro da colmeia, é muito raro. Pode ocorrer, mas elas rapidamente vão levar esse indivíduo para fora, né? Para manter higienizado, limpo a colmeia, né? Dentro da colmeia, as abelhas têm uma preocupação imensa com a limpeza, com a higienização, né? Então, elas têm um produto específico que é o própolis, justamente para manter esse espaço interno livre de bactéria, de fungo, de vírus, né? Então, o própolis que nós consumimos como extrato de própolis tem uma função muito importante para as próprias abelhas, né? Pois o própolis é produzido pelas abelhas também, né? É esse própolis que as pessoas tomam para garganta, para gripe, para imunidade, enfim, essas coisas né, que a gente sabe que tem um monte de propriedades, assim como o mel, o própolis também tem, né, para benefício humano. E é o própolis que elas produzem, então. Isso. O própolis, na sua essência, é um produto das abelhas, né? É produzido pelas abelhas,
é uma resina de própolis, né? Tem duas funções, essa de higienização dos favos, da estrutura interna da caixa, da colmeia, e de vedar qualquer espaço de entrada de luz, de vento para dentro, né? Então, ela vai usar o própolis também como uma estrutura de defesa para a colmeia, né? E é uma resina, né? As abelhas buscam nos brotos das árvores de substâncias gomosas, resinosas, balsâmicas, juntam com a saliva das abelhas, o própolis, né, para formar a resina de própolis, com a própria cera, ela produz essa resina de própolis e vai fazer essa colocação dentro da colmeia. O apicultor faz essa retirada do própolis, depois de todo o processamento, para chegar num extrato de própolis, num extrato líquido, né? Mas na colmeia ele é encontrado na forma sólida, né? Uma resina, né? E todas as colmeias têm essa produção também? Sim, todas as espécies fazem produção de própolis, né? Mas aí tem características distintas. Tem espécies que produzem mais, mesmo dentro da abelha apis, tem colmeias que têm o hábito de produzir mais própolis, e tem outras que não buscam tanto esse recurso, né? Então, o apicultor que destina também a produção de própolis, ele vai selecionando as colmeias mais aptas, né? Que tem uma capacidade maior de buscar e de produzir o própolis, né? Ao longo do ano, quem se dedica a essa produção consegue colher em torno de 1 quilo, 1,5 quilo de própolis, de resina de própolis, né? E aí depois isso é processado, vai virar o extrato de própolis aquoso, né? Ele é um produto também bem mais valioso, né? Tem um custo bem mais elevado por conta da produção, né? Que é bem menor em comparação ao mel, né? Isso. O própolis a quantidade produzida é menor, né? Tem um período específico também de produção de própolis, né? Então, tem que ter esse cuidado do apicultor, né? Ele pode conciliar as duas produções de mel e de própolis, né? Mas tem os cuidados para cada uma delas, né? Para ele conseguir essa produção, né? E aí também, assim como o mel, o própolis, como é um produto que vem de origem vegetal, vai estar distinto da origem, enfim, distinto. Vai estar semelhante à origem, né? Para cada espécie vegetal que a abelha buscou essas resinas, vai dar uma característica de própolis. Sim, né? também. Nós temos uma característica de própolis marrom aqui das matas de araucárias, né? Mas no Brasil tem mais de 13 tipos já descritos, bem descritos, de diferentes tipos de própolis com características distintas de uso, né? Então, com ações diferentes no organismo. Né? Tem própolis verde, que é do alecrim do campo, né? Tem própolis vermelha, que é do rabo de bugio, dos mangues, né? E tem um valor bem maior, né? Então, em torno de 10 vezes maior ou mais do que o mel, né? Sim. Como que ele fica depositado na colmeia? O própolis, a abelha deposita ele... Porque a colmeia tem os favos ali, né? Em cada favinho tem uma quantidade de própolis? Como é que é? Isso. A abelha manipula o própolis, né? Com as patas, né? Ela espalha uma fina camada nos favos, então o favo vai ficando escuro dentro da colmeia por causa dessa camada de própolis, né? Mas na própria parede interna da colmeia ela passa uma fina camada de própolis, né? Ela espalha essa resina, né? Mas onde tem uma abertura, que é onde o apicultor consegue realmente colher esse própolis, onde tem uma abertura maior da colmeia, e hoje o apicultor tem feito isso, deixado uma abertura específica, né? Um coletor específico, e nessa abertura a abelha, como defesa dela, vai depositar o própolis para fechar essa abertura, né? Então o apicultor deixa a abertura já na caixa, e a abelha faz um trabalho intenso de buscar essas resinas para fechar essas aberturas. O apicultor rotineiramente vai ao apiário, faz a colheita, retira essa resina da abertura, ele novamente deixa a colmeia exposta, entre aspas, né, aberta, né? E elas ficam loucas. Principalmente a entrada de luz, né? Então tem técnicas bem apuradas, assim, que consegue produzir o própolis, mas sem prejudicar a colmeia, né? Só tendo uma abertura que vai entrar luz para dentro, a abelha já vai buscar própolis para fechar essa abertura, né? Vai fazer uma camada nova ali. E uma coisa interessante também que acontece, né, é na colmeia ali, nos favos, né, da colmeia, a abelha, depois que enche ali, digamos assim, ela vai fechar, né? Ela vai meio que selar aquela parte ali, né? Isso. É uma maneira de
de proteger o alimento, né? O mel, né? Quando ele está maduro, ela vai chamamos de opercular, ela vai colocar uma camada de cera, não é própolis, né? Sim. Acima do favo, né? Então é o sinal de que aquele favo de mel está maduro que o apicultor pode colher, né? A abelha busca no campo néctar, o néctar tem 80%, 90% de água no néctar, né? E o mel tem 17% a 20% de água. Então o trabalho de produção de mel é a desidratação do néctar, redução ali, né? Redução, e ela vai fazendo isso, passando de uma abelha para outra, o néctar, depois ela deposita o néctar junto com enzimas no favo, vai depositando, quando ela encheu o favo, os alvéolos, ela faz essa camada de cera, e aí esse mel ele pode permanecer na colmeia armazenado assim por meses, né? Sem perder a qualidade, mantendo a qualidade, ela mantém a condição tanto de umidade quanto de temperatura internamente na colmeia, o que garante a qualidade do produto, enfim, a permanência do produto de maneira viável, e da família também, das abelhas, né? Elas precisam de uma temperatura adequada. A colmeia internamente ela se mantém em torno de 34 graus, né? Caramba! Mesmo nos períodos mais frios do inverno, tivemos uma semana com geada. Tá sempre quentinho. Nossa, sempre muito quente, né? Para manter a temperatura. Porque ela se comporta como um organismo, né? A abelha internamente, o enxame, né? Ela precisa manter essa temperatura para manter a temperatura das crias, das larvas que estão se desenvolvendo, que vão virar novas abelhas, né? Vão se transformar em novas abelhas. Tanto umidade tanto temperatura, né? Como eu falei, em torno de 34 graus, quanto umidade. Ela mantém ali a 60%, 70% de umidade, mesmo que às vezes nos períodos de chuva, no inverno, a umidade está 100% lá fora. Dentro da colmeia, ela faz esse esforço de manter a colmeia mais enxuta, né? A produção dos favos, ele é natural também? Elas produzem a colmeia? Elas fazem a colmeia, toda aquela moldura ali para depois colocar o mel dentro? Isso, é trabalho das próprias abelhas, né? O favo é a cera que elas produzem, tem glândulas específicas de cera, né? E elas vão moldando com as patas, retiram essa cera delas, né? A produção delas, e vão moldando eles no formato de hexágono, né? Moldando os alvéolos, né? Que formam o favo, né? E de maneira geométrica, o hexágono é a melhor maneira, né? Que tem a menor quantidade de material necessário para formar o recipiente, encaixando um no outro, né? Então, até nisso a abelha tem uma inteligência, assim, porque ela podia fazer um quadrado, né? Mas se fizesse em formato de quadrado, ela ia usar mais material para formar a mesma quantidade de favo, né? Sim. E tem uma proporção específica? Porque assim, você olha ali, cara, é tão simétrico, né? Tão perfeito. Parece que foi feito com uma impressora laser aquilo ali, né, cara? Tem uma proporção específica de tamanho, de profundidade ali do favo? Sim, isso é bem característico de cada espécie, o tamanho que ela vai fazer, né? O formato da abelha, isso é informação genética, né? Tanto a espécie quanto a raça das abelhas, né? Então, está muito bem estudado e descrito, né? A abelha que nós temos aqui, que é africanizada, ela tem um alvéolo um pouquinho menor, em torno de 4 milímetros e meio. Uma abelha europeia mais pura pode chegar até 6 milímetros. Mas aquela linhagem da abelha produz aquele formato de alvéolo, né? Então, tem alvéolos para a produção, que ela usa para a produção, para colocar o mel e também para colocar os ovos que vai nascer as novas abelhas, né? Mas é em locais distintos, né? Ela não faz isso tudo junto, né? Então, tem uma área que ela destina para a produção de... É o berçário? Berçário, enfim, que nós chamamos de família, né? E o apicultor, quando vai abrir uma colmeia, ele quer ver um quadro, assim, repleto de família, porque é a confirmação de que logo lá na frente vai estar nascendo novas abelhas, né? Que aquele enxame está saudável, né? Aquele favo todo ocupado por abelhas a nascer, né? E áreas destinadas à colocação de pólen, né? Que é a fonte de proteína, e as áreas mais na parte externa da colmeia, na parte superior, geralmente, com mel, né? Que é a reserva, onde o apicultor colhe o mel. Né? Quando acontece a coleta do mel, por exemplo, o favo ele se perde ou ele pode ser reutilizado? A abelha pode reutilizar ele depois? Por exemplo, se você esvaziou ele e coloca lá de novo para ela usar. Ou não acontece isso? Tradicionalmente, enfim, mais historicamente, o apicultor ia lá e cortava o favo. Isso é comum ainda na região, né?
corta o favo, esmaga e a abelha tem todo o trabalho de formar, de construir um novo favo de mel. Mas de maneira técnica, hoje nós temos retirado esse favo da colmeia, levado para a unidade de extração, aberto o favo, tirado-se essa camada de cera, com o auxílio de uma centrífuga específica, faz a retirada do mel e devolve o favo perfeito da mesma maneira como ela construiu para a colmeia, né? Aí o apicultor tem um ganho quanto a isso, porque para a abelha fazer 1 quilo em cera, né, de estrutura de favo, ela precisa consumir de 7 a 10 quilos de mel, né? Se o apicultor colhe o mel e devolve esse favo já construído... Encurta o processo, né? Isso, a abelha tem um esforço menor, enfim, dá uma condição mais fácil dela, enfim, simplesmente reformar, ela reconstrói algum alvéolo que foi danificado e faz a produção novamente de mel usando essa mesma estrutura que ela já tinha construído, né? Um processo a menos que ela tem que fazer ali, né? E aí tem um ganho muito significativo, né, em produção, né? Maico, tu falou uma coisa bem interessante antes, que a abelha, na verdade, para a produção do mel, não é uma abelha que vai lá, coleta o néctar da flor e vai lá na colmeia e deposita lá e sai o mel, né? Ela vai passando de uma para outra, é isso? Como é que é esse processo, cara? Como é que a abelha fabrica o mel, esse mel que você passa no pão lá depois? Não, o mel é um excelente produto, né? Muito nutritivo, né? Mas o processo de produção, né? Ela tem as abelhas campeiras que têm o trabalho de buscar o néctar nas flores, né? Elas vão, visitam as flores, né? Então, numa única viagem, ela pode percorrer até de 3 a 6 quilômetros, né? Geralmente de uma flor para outra, a maior distância, né? Para conseguir juntar esse néctar, que está bem líquido, né? Tem uma pequena concentração de açúcares, né? E ela leva e vai passando. Eles comentam que em torno de 18 abelhas o néctar vai passando de uma abelha para outra, né? Ela tem uma vesícula melífera, né? Que tem essa função, né? Então tem enzimas específicas na abelha, né? Ela passa de uma boca para outra, né? E vai perdendo umidade, adicionando enzimas específicas, que é o que vai dar a condição do mel ficar armazenado e não fermentar, né? O mel é posto no favo, opercula, ele vai manter as mesmas características, né? Então ela passa para as abelhas, por isso que metade da fase das abelhas está na parte de fora da colmeia, buscando recurso, e metade da população está internamente fazendo esse trabalho, tanto de construção dos favos, de higienização, de limpeza, e vai passando uma abelha para outra o néctar até o ponto de que ele está numa umidade adequada para ser depositado nos alvéolos, no favo, né? Mas tem uma corrente, por exemplo, a gente vê as formigas assim, né? Fazendo um paralelo. Você vai me dizer se tem alguma coisa parecida ou não. As formigas, elas andam em carreiro ali, uma vai seguindo a outra e vai para achar o caminho, né? As abelhas, por exemplo, quando chega o néctar lá, a primeira abelha que vai passar para a segunda, tem uma corrente assim para ela saber, a 18ª agora está pronto? Ou isso é intuitivo? Não, isso é intuitivo dela, né? Mas dentro da colônia ela tem um arranjo, enfim, a rainha que proporciona isso através do feromônio, né? De união do enxame, né? Se ela perde a rainha, as abelhas também ficam, de certa maneira, desorientadas, né? Então elas precisam da rainha para dar essa orientação, mas não é uma corrente tão linear como a das formigas, assim, nesse trabalho no caminho de passar de uma abelha para outra, porque vai depender das características do néctar, não é fixo essas 18 vezes, né? Então, características do néctar mais concentrado ou menos, o tipo de açúcares, né, vai determinar isso. Então, elas fazem elas mesmas essa leitura, o ponto correto de fazer essa colocação nos favos, né? Mas tu comentou do caminho que as formigas fazem, né? Esse caminho que elas fazem é para orientação, né? Sim. A formiga faz isso para saber aonde que está a planta específica que ela está buscando e levar até o formigueiro. A abelha faz isso através de uma dança, né? Porque como que ela vai comunicar aonde está a árvore que tem flores para as demais abelhas? Uma abelha foi para o campo, como eu comentei, né? Ela pode estar explorando 700 hectares ou mais,
encontrou uma árvore, uma planta específica e volta. Como ela comunica? A comunicação é feita através de uma dança, né? Ela faz uma dança dentro do enxame, né? Considerando o ângulo do sol, ela consegue informar as outras abelhas para que distância e para qual é o ângulo que ela vai sair da colmeia e ela vai encontrar essa árvore. Caramba. Manda tipo as coordenadas. Ela passa as coordenadas através de uma dança. Isso foi um trabalho de observação assim, bem intenso, né? de pesquisa mesmo, né? Para identificar esse comportamento da abelha, de como ela faz essa comunicação, onde na parte externa está essa fonte de alimento. Né? Que massa. Você falou ali que em média a abelha, o ciclo dela é 40 dias, né? E a rainha, esse mesmo período, ela vive bem mais? A rainha é distinta das operárias, né? Muito em função da alimentação que ela recebe, né? E da função que ela exerce na colmeia, né? Uma rainha vive de 2 até 5 anos, né? Caramba. As abelhas apis, né? E geneticamente ela tem a mesma genética das abelhas operárias, né? A única coisa que mudou desde a fase larval, de início, de criação, foi a alimentação que ela recebe, né? A rainha recebe a geleia real, o principal alimento que as abelhas oferecem para a rainha, né? E por consumir só a geleia real, né, dá essa capacidade de desenvolver a estrutura reprodutiva da rainha, né? Tem essa capacidade de fazer a postura, colocar os ovos e de longevidade, né? Então, ela é uma abelha completa, assim. Então, como que a característica da geleia real permite ela viver um período muito maior, né? A abelha vive 42 dias. Sim. E não tem geleia real para a gente consumir? Não tem como a gente extrair aí para viver mais também? É possível, o apicultor, né? Geleia real também é um dos produtos das colmeias, né? Aqui no Brasil, no nosso estado, ainda produção muito insignificativa, assim, não tem um comércio, não tem comercialização, assim, então até encontra em casas específicas, né? Geleia real, na maior parte é importada, né? Vinda da China, de outros países, né? Mas é um dos produtos que o apicultor, enfim, com técnica, consegue produzir. Mas aí a quantidade, como eu disse, ainda é menor ainda. São algumas gramas por colmeia, né? Então o valor da geleia real é bem maior, né? Por essas características, né? E cada colmeia tem, geralmente, tem quantas abelhas rainha? As abelhas apis, no geral, é uma abelha rainha, né? Que tem essa capacidade de colocar num dia até 3.000 ovos, né? Então, as abelhas apis, de maneira geral, é uma única rainha. As abelhas nativas, dependendo da espécie, podem ter simultaneamente mais de uma rainha, né? Então, depende de cada espécie nativa. No geral, também é uma única rainha, né? Mas aí tem algumas espécies que, dependendo da época do ano, é possível encontrar mais de uma rainha, né? Mas aí como é que acontece a substituição da rainha, né? Beleza, vive tempo pra caramba ali. Mas e quando ela morre? Vem uma outra rainha antes mesmo dela morrer? Ou a colmeia fica durante um tempo sem rainha? Esse processo de substituição é algo que o apicultor trabalha bastante, né? Para manter essa qualidade do enxame, né? Ele precisa ter uma rainha jovem, uma rainha com uma capacidade de postura muito grande, né? E nos enxames, na natureza, até as próprias abelhas observam, né? Quando a rainha está ficando fraca, que não está dando conta do recado em feromônio, enfim, para manter esse enxame coeso, em fazer a postura adequada, elas buscam dentro da colmeia uma outra larva, né? Uma larva normal, de uma abelha que ia nascer uma abelha operária, até antes do período larval, né? Então, a rainha faz a postura, são 3 dias o período de ovo, né? Então, essa larva, até 3 dias de vida, de qualquer larva de abelha operária, tem capacidade de se tornar uma rainha. As abelhas vão lá, reformulam a estrutura de onde está essa larva, alimentam essa larva apenas com geleia real, aumentam o tamanho da estrutura, a abelha rainha é uma abelha uns 30% maior do que uma outra abelha, né? E a partir dali vai nascer uma abelha rainha, né? Então, se porventura, em algum manejo, alguma falha, morre a abelha rainha, as abelhas dentro da colmeia, em torno de 24 horas, percebem que estão sem rainha e vão nos favos onde tem larvas jovens, até 3 dias de vida. E já corou uma nova. Escolhem geralmente mais de uma no período
quando tem a falta da rainha, que elas percebem isso, elas fazem mais de uma, né? Por garantia, né? Porque se fizer uma só e não der certo, né? Ela vai ficar sem rainha, aquele enxame vai estar fadado a desaparecer. Então, ela faz mais de uma, 3, 4, 5. Cara, e tudo 5. Isso é automático, é instintivo da espécie ali. Reduzir o feromônio, que é o cheiro, vamos dizer assim, de maneira mais simples, que a abelha rainha exala dentro da colmeia para manter essa coordenação. Reduziu isso ou ficou na ausência da abelha rainha, elas percebem então sim, elas vão instintivamente fazer isso. Isso todas as espécies têm esse comportamento, né? O apicultor pode fazer a multiplicação das abelhas, é uma das etapas, enfim, de produção que o apicultor faz, é a produção. Ele consegue pegar um enxame, dividir em 2, produzir uma nova abelha rainha, né? Então, colocar um favo de cria lá, adequado, uma colmeia selecionada, e elas vão fazer uma nova rainha, ou adquirir, né? Tem produtores específicos de abelha rainha, né? Então o apicultor consegue hoje comprar uma abelha rainha, pegar o enxame dele, dividir e fazer a introdução dessa abelha rainha no enxame que está órfão, né? Que está sem rainha, né? É legal, cara. É assim como tem o leilão do gado, tem o leilão das abelhas, né? Isso. Então, tem criadores, né? No estado são mais de 10 criadores de abelhas rainhas, assim, que se dedicam a esse trabalho de seleção das melhores colmeias, seja para a produção de mel, para a produção de própolis, e fazem essa multiplicação, a criação das abelhas rainhas e comercializam com os apicultores, né? Só para ter ideia, é caro, por exemplo, eu quero comprar uma abelha rainha, quanto custa? Uma abelha rainha não fecundada, né? Está em torno de R$30, 30, 40 reais. Uma abelha rainha já fecundada, que ela já cruzou com zangões, está apta para fazer a postura, está em torno de 40, 50, 60 reais, aí dependendo do criador, né? E não acontece de ter mais de uma abelha rainha só na situação que você falou antes, claro, né? Quando morre a abelha rainha, as abelhas vão, às vezes, fazer mais do que uma ali por garantia, mas não acontece de simultaneamente ficar ali por um tempo mais do que uma abelha rainha por colmeia? Produzindo? Produzindo não. É bem comum, né? Então, assim, elas fazem várias realeiras, né? Que é a estrutura onde vai nascer uma nova rainha, né? Essa é chamada. Dentro do favo, elas constroem, alimentam várias larvas. A primeira abelha rainha que nasce, a primeira coisa que ela faz, ela vai buscar se tem outras realeiras e vai buscar destruir as outras, né? Antes que as outras nascem, né? Então, não permanecem convivendo simultâneas mais de uma rainha fazendo postura no enxame, né? Então, se juntar 2 enxames com 2 rainhas, elas vão disputar, vão brigar entre elas e vai permanecer uma única rainha, né? Então, nessa situação, às vezes acontece, enfim, faz várias rainhas, não nasceu... E acontece também na condição natural dos enxames de reprodução, né? Então, as abelhas rainhas, para se reproduzirem, para fazer um novo enxame, para povoar um novo tronco, uma nova colmeia, né? Tem uma rainha lá dentro da caixa, no período de floração intenso, que tem uma boa quantidade de recurso, mesmo tendo uma rainha forte, as abelhas operárias buscam uma larva, fazem a alimentação dessa larva para nascer uma nova rainha, né? Essa rainha jovem, por ter uma força maior, ela permanece na colmeia. E a rainha mais velha, que estava na colmeia, sai junto com um grupo de abelhas, né? Elas meio que expulsam a abelha, rainha velha, junto com um grupo de abelha, para que ela vá buscar uma nova casa, um novo local de residência, né? Então, é uma condição que pode... despejada. Que pode ter esse convívio em conjunto, né? De 2 abelhas rainhas, assim. Mas é um período muito curto de tempo. Sim. Porque... É uma informação interessante de saber como é que as abelhas, fora do momento de produção ali, né? Na natureza em si, elas se proliferam, né? De criar novas colmeias. Então, é nesse formato aí, através de um mini conflito dentro da colmeia que elas vão criar novas colmeias. Está numa condição favorável no ambiente, né? Com uma boa oferta de flores, de néctar, de pólen, né? O enxame cresce, não tem mais como crescer dentro daquela estrutura da caixa, né? E aí elas vão fazer isso, né? Elas buscam alguns favos, às vezes faz mais de uma abelha rainha, né? Você faz 2, 3, enfim, às vezes o enxame acaba se dividindo em 2, 3, né?
Sai 2, 3 enxames da mesma caixa. O apicultor não quer isso. O apicultor pensa em produção de mel, de própolis, ele vai dando espaço para que comporte todas as abelhas e que elas não enxamem, né? Porque se enxamear, que é esse processo de saída de uma abelha rainha junto com um grupo de abelhas, ele vai perder uma parte da produção da mão força de obra, da mão ali, de né? obra, da força de trabalho para a produção, né? Porque essas aí não vão para uma outra caixa, né? Daí elas vão para a natureza mesmo, para um lugar ali onde tu não consegue extrair o mel. Tem uma forma de capturar enxames é montar caixas iscas ou armadilhas, como o apicultor fala, para locais apropriados que esses enxames voadores vão se alojar, né? Então, eu coloco uma caixa vazia, adequada, com cera, com própolis lá, para que as abelhas, nesse período ali de enxameação, vá e entre nessa nova caixa e o apicultor consiga aumentar o plantel dele sem fazer uma divisão das próprias caixas, né? É uma das estratégias, assim, bem comumente utilizada pelos apicultores, né? Então, ele arma essas caixas iscas, né? Para que essas abelhas que estão se dividindo, os enxames, entrem nessas novas caixas, né? Mas não é certeza que vai ocorrer, né? Então, na natureza, ela vai buscar o lugar que ela entender mais adequado, né? E nesse processo, ela pode voar longe, né? Ela pode sair da colmeia onde ela está e ir até 10, 15 quilômetros longe, buscando um local mais adequado, né? Aí desgarra mesmo, aí não... Sim. Cara, foi falado muito sobre abelha, mas onde que entra o zangão nessa história? Você falou brevemente ali sobre o zangão, porque o zangão, ele é fundamental, né? Para que haja a perpetuação da espécie, né? O acasalamento e a produção de novas abelhas. O zangão ele tem uma função importante, né? Que é no cruzamento com a rainha, né? Então, a colmeia, nesses períodos que faz uma nova rainha, né? Nasce uma rainha, ela é chamada uma rainha virgem ainda, ela não cruzou com zangões. Então, entre o 5º e 8º dia de vida, né? Precisa ter zangões na natureza. A abelha rainha faz um voo nupcial, né? Ela sai uma única vez na vida que a abelha sai da colmeia, né? Num voo para fora, né? E ela cruza com vários zangões e retorna para a colmeia e aí ela começa a postura e não sai mais da caixa. Então, o zangão, a função dele na colmeia é a reprodução, né? É cruzar com a rainha. Mas o zangão fica fora da caixa, não, geralmente. Ele vive dentro da caixa, mas nesses períodos mais adequados ele faz esses voos para fora, né? Então, ele fica acompanhando. Isso. Ele tem uma visão muito afinada, assim, muito forte, ele consegue identificar uma rainha voando num raio bem distante, né? E o zangão que cruza com a rainha, ele acaba morrendo na sequência, né? Então, ele cruza uma única vez na vida, aquele que consegue, porque a grande maioria dos zangões não acabam encontrando nenhuma rainha para cruzar, né? Então, tem uma rainha na colmeia, num período de mais forte, e pode ter até 300, 400, 500 zangões dentro da colmeia, né? Mas ele fica ali se alimentando, as abelhas cuidam deles, né? Ele alimenta os zangões também, né? O zangão, o apicultor não acha muito interessante, assim, uma população muito grande de zangão, né? Porque a função, além de cruzar com a rainha dentro da colmeia, é comer o mel, né? Sim, é um consumista, não produz nada. Então, precisa de alguns zangões, mas não uma população muito grande de zangão na colmeia. Sim. E tem um detalhe interessante, né? No período de floração, as abelhas, a rainha faz essa postura, né? Nasce nos zangões, as abelhas operárias cuidam, alimentam os zangões também. Mas no período de escassez, elas não vão ficar tratando os zangões dentro da caixa. Elas vão expulsar eles para fora, né? Eles que vão procurar outro lugar para viver, né? Então, tem esse... Mas para viver, a vida deles é dentro da colmeia, né? Ele precisa estar se alimentando, ele não produz mel, enfim, ele precisa das abelhas operárias para produzir mel e pólen para ele. Mas... Pois ele não consegue produzir, então, ele não consegue coletar, trazer, fazer esse processo. Não, ele não faz, a função dele é unicamente reprodutiva, né? Ele não faz nenhum trabalho que as abelhas operárias fazem, né? De limpeza da caixa, de defender a caixa. Uma característica do zangão, ele não tem a capacidade de ferroar, né? Então, pode pegar o zangão na mão, manipular, ele não tem ferrão também, não tem uma capacidade de defesa também que as abelhas operárias têm, né? Mas você falou ali que a abelha rainha ela faz um voo na vida, né, para fazer esse processo. E depois disso ela volta para a colmeia e fica durante todos esses anos produzindo os filhotinhos. Isso, é a função dela, né? Não, mas com uma única Isso. vez que ela cruzou com o zangão, ela tem essa capacidade para toda a vida dela.
Isso, ela tem uma estrutura interna que chama espermateca, né? Ela cruza com vários zangões, né? Então ela vai armazenar o material genético, né? Eles falam que pode ter até 40, 50 zangões, né? Em média em torno de 18, 20, né? Mas ela pode cruzar nesse único voo, né? Com muitos zangões. Ela é bem jaguara, né? Faz esse único voo, né? Cruza com vários, né? E mantém o material genético dentro. Então ela vai colocar um ovo, já um ovo fértil, né? Que vai nascer uma operária. Se a abelha coloca um ovo que não tem, que não foi um ovo haploide, né? Só com o material genético da rainha, que ela não fez o cruzamento com os zangões, vai nascer novos zangões, né? Então, isso é uma condição que pode ocorrer quando morre a rainha, não tem condição de fazer uma nova rainha, não tem mais larvas na colmeia. Algumas abelhas operárias tomam o lugar da rainha e começam a fazer postura, começam a pôr ovos, né? É um ovo da abelha bem pequeno, né? Depois ele vai se desenvolver em larva e pulpa, até virar um adulto, mas só vai nascer zangões. Então, aí sim a colmeia está fadada à extinção, porque o zangão não tem função de trabalhar na colmeia, enfim, então... Vai consumir o alimento, vai terminar... se o apicultor não fizer uma intervenção de colocar novas abelhas, colocar um novo favo com cria, com larvas jovens, para possibilitar as abelhas fazer uma nova rainha, essa colmeia, num curto espaço de tempo, ela vai acabar desaparecendo, né? Então, é uma das coisas que o apicultor acaba perdendo... o enxame morreu, enfim, às vezes por isso, né? Acabou a rainha ficando velha, trocando, indo a óbito e não formou uma nova rainha, a colmeia acaba desaparecendo, né? Tem outras causas que, enfim, causa perda de colmeias no apiário, né? Mas uma delas é essa, né? E de quanto em quanto tempo a abelha rainha ela produz uma geração, digamos assim, de abelhas, novos ovos? Ela faz a postura durante o ano todo, né? Praticamente todos os dias ela está fazendo postura. Então, todos os dias? Todos os dias. No período de safra ela intensifica, produz muito mais, né? No período de inverno ela reduz a postura para menos de 500 ovos, né? É tipo uma galinha botando ovo, só que um volume muito maior, né? E ela, em função dessa alimentação que ela recebe, ela tem essa capacidade de fazer isso, né? De geleia real, de fazer essa produção constante de ovos. Tá uma condição na natureza melhor, coloca-se mais ovos, eu vou ter mais abelhas, né? A condição na natureza está mais de escassez, reduz a postura, reduz o número de bocas que vão consumir. Porque se a abelha vai para a natureza, não encontra no período de inverno uma fonte de alimento, mas ela precisa de alimento para se manter. A larva precisa de alimento para se desenvolver. Então, dá para dizer que ela consegue trocar toda a geração em 40 dias, né? Sim. Porque aquela abelha que nasceu, mais 40 dias ela vai estar... indo ao óbito, né? Então, daqui 40 dias, as abelhas que o apicultor viu hoje não são as mesmas que ele vai ver da outra vez, né? À exceção da abelha rainha, todas as outras foram renovadas, né? Nossa, é muito interessante isso daí. Inclusive, essa parte da reprodução mesmo, né? Dela coletar tanto material genético de diferentes zangões, justamente, eu acho, para a colmeia ficar... mais diversificada, né? Não ser uma fonte só, digamos assim, né? Isso. É uma brincadeira que é feita, né? As abelhas dentro da colmeia, elas são todas irmãs, por parte de mãe, né? Porque o pai são diferentes pais, né? Mas é uma condição, enfim, porque para cruzar, vai cruzar os melhores zangões. Então, isso vai sempre estar aprimorando, tendo uma abelha melhor, né? Mais apta, enfim... ao ambiente, menos suscetíveis a doenças, né? Então, é uma das características das nossas abelhas africanizadas no Brasil aqui, que é diferente de outras partes do mundo, e por isso nós temos um dos melhores méis do mundo, que foi premiado internacionalmente. É uma abelha bem resistente, né? Que tem um hábito higiênico muito intenso, em função dessas características. Tem uma abelha híbrida europeia, como eu falei, com a africanizada, dá essa característica. Então, o apicultor usa muito pouco produto, né? Ou quase nada de produto, né? Não usa antibióticos para dentro da colmeia, acaricidas, fungicidas. As abelhas mesmo, essa característica de higiene, que as abelhas, enfim, da genética que elas têm encarregado da nossa abelha aqui no Brasil, dá essa condição sanitária para o nosso rebanho de abelhas, né? Sim. Que é distinto de outros rebanhos americano, europeu, mesmo argentino, né? Que em muitas situações tem que estar usando de produtos para manter essas abelhas
adequadamente. Nós não precisamos disso, não precisamos até então desses produtos, né? É natural, é o orgânico, digamos assim, uma produção orgânica. Tem produção de mel orgânico aí também, né? Então, mas aí tem, além da abelha, tem outros quesitos para ser produção de mel orgânico, né? Então, essa é uma outra característica. Tem mel silvestre normal e tem mel orgânico, né? Então, tem algumas empresas aqui em Santa Catarina que produzem mel orgânico, né? Então, uma série de critérios para ter a certificação de mel orgânico, né? O mel, o apiário tem que estar afastado de rodovia, afastado de cidades, afastado de lavouras, para não ter o risco de contaminação com defensivos, com outros produtos não naturais, né? E aí sim consigo a certificação de mel orgânico também, né? E o que a gente ouve muitas vezes, as pessoas comentarem, esse mel é puro, é purinho, esse mel puro. O que significa isso, Michael? Mel puro? A abelha, não, enfim, de maneira geral, não vai contaminar o mel de maneira intencional, né? Então, quem fazia isso vem muito de um passado, de uma escassez, né? Que tinha, não dá para chamar de apicultores, mas, enfim, intermediários que faziam a comercialização acabavam fraudando o mel, né? Ainda hoje ocorre isso, né? Saiu recentemente, enfim, fraudes milionárias em cima da produção do produto mel, né? Então, o consumidor hoje tem buscado, quer um mel puro, né? Então, uma das formas é que ele tem consumidor buscar produtores, enfim, que são idôneos, né? Para ter uma garantia de que tem uma reputação no mercado, enfim. Mas tem várias, enfim, para não ter um mel, não é um mel contaminado, mas é um mel falsificado. Esse é o maior problema, enfim, que às vezes ocorre, né? Então, é pegar... E mistura o quê? Açúcar? Glicose de milho, ou outros produtos que não são mel para aumentar o volume, né? Sim. Tem um custo bem inferior, né? Mas são fraudes que são algumas facilmente detectáveis, né? Então, numa análise ali vai aparecer, né? Até o próprio consumidor, um teste com Lugol que ele compra em farmácia, ele consegue fazer essa diferenciação, né? Então, se fraudar com glicose de milho, vai ter amido facilmente, e isso o entreposto faz, né? Então, essas diversas análises, ele facilmente consegue reconhecer, identificar mel falsificado. Mas não é um bom apicultor, né, que faz isso, né? Então, isso tem que ressaltar. A grande maioria da produção é de mel, todo o mel é puro da abelha, né? Então, é o processo depois da colheita que acaba falsificando ou, muitas vezes, contaminando o mel, né? Então, tanto a idoneidade quanto o cuidado com o processamento de um produto, né? Um produto alimentar, né? Tem que ter todo o cuidado também para garantir, para permanecer a mesma qualidade que ele extraiu do favo para chegar até o pote e até a mesa do consumidor, né? O tal do mel puro ou impuro nem seria esse o termo, né? Seria um mel falsificado, de fato, né? Que as pessoas muitas vezes acabam usando aí dessa má índole, né? Isso. Usa parte da matéria-prima para ganhar volume com outros produtos mais baratos. É um dos trabalhos que nós, enquanto EPAGRE, fizemos de orientação, mas tem os órgãos de fiscalização também. Então, o consumidor encontrando algum produto assim, que tem uma desconfiança, que venha a ser um mel que não é puro, enfim, de qualidade, ele pode fazer. Nós recomendamos que ele faça essa denúncia junto à SIDASC, junto à Vigilância Sanitária, ou mesmo junto aos escritórios da EPAGRE. E tem uma força-tarefa do Ministério Público buscando coibir os falsificadores de mel, né? Então, para garantir, para manter essa qualidade desse mel que nós temos aqui, né? Para que chegue lá do apiário até o consumidor, que ele tenha oferta de mel de qualidade, né? E o mel é um mercado, enfim, ainda muito pequeno, tem muito a ser desenvolvido, né? Como eu comentei no início da conversa, né? Para cada espécie de flor dá uma característica de mel, né? Sim. O Brasil ainda trata isso tudo como mel de maneira genérica, né? Então, tem muito trabalho tanto de pesquisa como de produção para ter uma prateleira de mercado assim, uma diversidade dos mel representando a diversidade de espécies que nós temos no campo, né? Agregando valor, enfim, valorizando o produto que nós temos, né? Vai valorizar o ambiente, uma qualidade de vida tanto para o apicultor, mas também para o consumidor, que vai ter essas ofertas, né?
Então, é um trabalho que a EPAGRE faz para desenvolver isso, né? Para fomentar também, para incentivar, né, a produção, né? Conseguir colher de maneira distinta, o que é de uma florada, depois colher de outra florada, enfim, são vários trabalhos que dá para ser feito, né? Que são conduzidos, né? Fazer os lotes, né? Isso. Como se fosse do vinho, né? Para cada tipo de uva, tem um tipo específico de vinho, né? E assim pode ser com o mel, e é algo que... As safras que chama, né? Isso. De cada ano, mesmo numa mesma florada, né? De um ano para outro é diferente, né? Deixa eu fazer uma última pergunta, então, para depois a gente fazer os finalmente. Michael, qualquer produtor, qualquer agricultor, no caso, pessoa que mora no campo, pode produzir mel, pode se tornar um apicultor. Quais são as características, assim, tem características de região, de propriedade específicas, assim, para que a pessoa possa entrar nessa cadeia aí? Sim, qualquer agricultor pode se tornar um apicultor, enfim, o que nós temos orientado é um espaço adequado para a instalação do apiário. Não só agricultor, mas como muitos apicultores estão na área urbana, né? Tem serviços, são empresários, mais diversos serviços, enfim, trabalhadores do comércio em geral, que tem atividade de apicultura, de hobby, nos finais de semana, né? Faz uma parceria com o agricultor numa área que o agricultor tenha de mata, né, para instalar o apiário, né? Essa é a necessidade, ter um local com mata, com vegetação nativa, que é a fonte de néctar, de pólen para as abelhas, pode estar instalando o apiário, enfim. O que temos orientados para entrar na atividade é capacitação, é informação técnica, isso é tudo um estudo antes de entrar na atividade, né? Então, para agricultores familiares, tem políticas dentro do governo do estado para incentivar, para dar condição de adquirir colmeias, materiais, os equipamentos para iniciar a atividade, né? Mas, independente disso, o mais importante é conhecimento, né? Um bom apicultor é aquele que conhece todo um pouquinho do que nós falamos hoje aqui, do ciclo de vida da abelha, dos cuidados que ele precisa de ter, de onde ele vai instalar o apiário, o local mais adequado, a exposição solar, direção de vento. São vários critérios que ele vai observar para a definição da instalação do apiário. Mas eu acho muito viável, enfim, se não para comercialização, o agricultor ele poderia ter uma colmeia, mesmo numa abelha nativa, só para a produção de mel para o consumo da família, já está contribuindo, tanto para um alimento seguro para ele, quanto para a natureza, né? Além de tudo, né, é um alimento assim que tem as propriedades, tem o paladar, é muito gostoso, né? Mas tem as propriedades benéficas também, saudáveis, né, pro ser humano, né? Então, fica um incentivo aí, né, para quem acompanhou nosso papo até aqui, para buscar mais informações e, eventualmente, se você é da área, tá na agricultura, é do campo, né, para entrar também nesse ramo, nessa atividade aí, que é muito bonita, cara. Muito, assim, é um trabalho sensacional, né? A gente até estava comentando, né? Um bichinho tão pequenininho, assim, e que que tem tanta informação e tantos detalhes. É complexo, né? É uma cadeia complexa mesmo, né? Toda a atividade ali, todo o ciclo. E dura só 40 dias uma abelha, né? O ciclo de vida é muito curto, mas assim, eles têm toda uma engrenagem assim que é fantástico. Eu acho que é fascinante. É fascinante. E eu acho que você, por ser da área, né, por estar na área lá desde a época que você começou lá de criancinha ainda na propriedade lá dos pais, é uma satisfação enorme, né, Michael? Com certeza, né? O trabalho das abelhas é encantador, como fizemos essa referência, né? E tá o convite, né, para quem quiser iniciar a atividade, conhecer mais a atividade, né? Os escritórios da EPAGRE estão sempre dispostos a atender, né? Tem colegas com maior aptidão, né, para trabalhar com abelhas, né? Mas me coloco à disposição aqui aos ouvintes de Ponte Serrada, da região todas, né? Para que queiram mais informação, né? A EPAGRE tem canal de capacitação, tem o Apps Online, que é um site específico, enfim, com muitas informações técnicas sobre a criação de abelhas também, né? Com materiais técnicos de qualidade, respaldado na ciência, na pesquisa, enfim. E tá o convite aí, né? Para conhecer esse universo das abelhas, né? Que é encantador, né? Eu me apaixonei desde criança pelas abelhas e estamos até hoje
com o trabalho com elas aí, contribuindo tanto na produção de mel, mas também com o trabalho que elas fazem na natureza, né? Então, muitos dos alimentos que nós consumimos hoje são dependentes das abelhas, né? Sim. Aqui ainda, no Brasil, o principal produto das abelhas que o apicultor recebe é na produção de mel, né? Mas em outros países, Estados Unidos, na Europa, o apicultor recebe mais pelo serviço que as abelhas prestam de polinização do que o próprio mel, né? Então, não se tem maçã se não tiver abelha, não se tem melão se não tiver abelha. E assim, muitas outras culturas, enfim, são altamente dependentes da polinização feita pelos insetos, em especial pelas abelhas, né? É magnífico, maravilhoso, né? Como falou, né? É fascinante e acho que a galera que acompanhou aqui a nossa conversa também, se era como a gente que tinha pouca informação a respeito, saiu daqui com quase um certificado, né? Só falta comprar as caixas aí e começar a produzir, porque... Essa característica nossa de extensionista, né? De fazer essa fala, enfim, às vezes agregando conhecimento técnico também, né? Mas é dessa motivação, dessa satisfação de trabalhar com uma criação dessas, enfim, né? E trazemos todas essas informações, estão disponíveis aí. A satisfação disso, nós vamos... Com quem nós conversamos, vamos transmitindo um pouquinho do conhecimento, né? Legal. Maico, só para concluir aqui o nosso papo, né? Eu conheci o Maico na Festa Catarinense do Chimarrão, aqui em Ponte Serrada. Ele estava lá no stand da IPAGNE, né? Inclusive com uma colmeia lá, né, Maico? De demonstração. Tinha as abelhas lá dentro, né? E é fascinante mesmo, é muito bacana essa atividade, todo esse conhecimento que ele veio trazer aqui para a gente também, compartilhar com vocês. Maico, muito obrigado pela presença aqui no Falar Mais, por ter atendido o nosso convite, ter participado aqui do nosso podcast, trazer essas informações e desejo aí muito sucesso para ti e a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço aí esse espaço, essa abertura para nós falar um pouquinho mais desse universo que nós admiramos muito aí. Muito obrigado aí a toda a equipe aqui do Oeste Mais que esteve conosco hoje. Muito bem, já agradecemos ao Maicon e agradecemos também vocês por estarem com a gente aqui nesse episódio. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais, compartilhem essa conversa muito produtiva, né, de muita informação valiosa. E também um agradecimento especial às nossas marcas parceiras aqui do Fala Mais, que são a Cicobi Valcred Sul, Mercado Marini, Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e também a Marker Engenharia. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima semana.